O dinheiro do seu imposto está indo parar no bolso de quem a Polícia Federal acabou de prender. Você não vai acreditar no contrato sem licitação que o governo Lula mantém com o líder da máfia do INSS. Fica aqui, porque o que eu vou te mostrar agora é o puro suco do descaso com o aposentado brasileiro. Das fraudes do INSS, porque um dos alvos investigados pela Polícia Federal tem contrato vigente com o Ministério da Defesa. E o detalhe, sem licitação. Apuração que Paulo Capelli traz pra gente. Fica pra gente sobre essa licitação, essa não licitação, por favor. Pois é, esse personagem é uma figura central no escândalo do INSS. Nátio, né? Nátio, eu decorei bem esse nome. O empresário, Nátio Pinheiro Lima. Ele é suspeito de desviar mais de 450 milhões de reais no INSS. Ele é suspeito de desviar mais de 450 milhões de reais do INSS no Ceará, em Fortaleza. E o que chama atenção é que como uma figura como essa pode prestar serviço para o Ministério da Defesa. Né? Depois que saiu aquela informação, eu conversei com alguns investigadores que me passaram uma dica de que ele teria contratos com o governo federal. E aí, na coluna, eu fiz um mapeamento e percebi que havia, de fato, um contrato de 750 mil reais com o Ministério da Defesa e outro de 59 mil reais com órgãos não identificados no portal da transparência do governo federal. Fica aí a dica para o portal da transparência ser mais transparente. Só que esse de 750 mil, que é o maior, com o Ministério da Defesa, essa empresa do Nátio presta serviços a militares, presta serviços a integrantes do Exército no Hospital Geral de Fortaleza. Essa contratação foi feita por inelegibilidade de licitação em 2023, portanto, já no atual governo, e tem vigência prevista até 2028. Vê se tem condições de um suspeito de fraudar o INSS usando empresas de fachada. Ele tem várias empresas, ele botava em nome de familiares, em nome de sócios que também participavam desses desvios, manter um contrato de 750 mil para atender militares do Exército no Hospital Geral de Fortaleza, a empresa dele. Não tem nenhuma condição. A gente vai acionar o Ministério da Defesa agora para apurar o que o órgão vai fazer diante da prisão de Nátio. Nátio foi preso ontem. O ministro André Mendonça, vendo as apurações da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, identificaram que ele era o líder dessa organização criminosa do INSS no Ceará. E aí tem outros desdobramentos também, Neila, que a gente vai trazer aqui, que envolvem Brasília. Os tentáculos do Nátio envolvem o poder central em Brasília, né? Bom, e falando sobre a farra do INSS, a sua coluna também traz os detalhes de uma investigação do Ministério Público Federal sobre o pagamento de propinas a autoridades e servidores. Como é que esse esquema funcionava? Foi exatamente no âmbito dessas investigações envolvendo o Nátio no Ceará, esse empresário, que ele não agia sozinho, ele agia com familiares, com sócios ali, que o Ministério Público Federal identificou que essas fraudes de mais de 450 milhões só foram possíveis no INSS do Ceará, fraudando aposentados e pensionistas, porque havia pessoas envolvidas em Brasília. E como é que as investigações identificaram isso? Uma das sócias de Nátio tinha no celular, que foi apreendido pela Polícia Federal, um documento que indicava propina a servidores públicos do INSS em Brasília e autoridades também em Brasília, na capital federal. Eles funcionavam, esse esquema de propina, servia como uma blindagem administrativa e política para que o esquema de fraudes no INSS se perpetuasse. Sem pagamento dessas propinas, não seria possível que esse esquema se perpetuasse, lesando aposentados e pensionistas. Então, vamos dar o nome certinho aqui de quem é a servidora, a sócia do Nátio, que tinha esse documento obtido pela Polícia Federal. O nome do documento é Comissão Brasília BSB. Comissão. É um nome bonito para a gente dizer propina. Pagamento para circular, para fazer com que circulasse um esquema ilegal, um esquema criminoso. E esse documento foi apreendido no celular de Célia Rodrigues Mota, sócia de Nátio Lima Pinheiro. Esses dois foram presos ontem. Tanto Nátio quanto a Cecília Rodrigues Mota. Cecília, que por sinal a CPMI do INSS identificou que ela tinha viagens por uma série de países, ela tinha uma vida de luxo que nada condizia com os rendimentos legais que ela dizia ter. E aí também foram alvos de medidas restritivas, como uso de tornozeleira eletrônica, Valmiro de Lima Pinheiro, Ayrton de Lima Pinheiro e Liduína de Lima Pinheiro. Todos parentes de Nátio Pinheiro, que ele usava os familiares para criar empresas de fachada e desenvolver esse esquema criminoso para fazer descontos indevidos em aposentadorias
de pessoas do INSS e também em pensões. Então, o que acontece agora, Neila? Aí vem a parte mais interessante. Com a prisão de Nátio Pinheiro Lima, qual a expectativa de investigadores? Que ele faça uma delação premiada para dizer quem são essas autoridades e servidores de Brasília que permitiam que o esquema criminoso acontecesse. Então veja só a oportunidade que os investigadores têm e o próprio criminoso, Nátio, tem de fazer um acordo de colaboração premiada e identificar, dar nome aos bois de quem aqui na capital federal, quem aqui em Brasília tinha conhecimento e permitia, não só sabia, como permitia, era parte da engrenagem para esse sistema que lesou tanta gente no Ceará, por meio de 2 associações, e tirou milhões e milhões de reais de aposentados e pensionistas. Então, a prisão de Nátio é muito importante, é uma prisão preventiva. A prisão preventiva dele e da sócia dele, o que é prisão preventiva? É quando não há prazo determinado para a pessoa deixar a prisão, é diferente da prisão temporária. A temporária é aquela que a pessoa fica presa 5 dias e depois pode haver uma renovação ou não, mas é uma prisão bem curta. Na preventiva, como foi o caso dele, não tem prazo. Ele pode ficar preso ali um prazo indeterminado, anos, mais de anos, até a conclusão do julgamento. Então a expectativa é que ele faça uma delação premiada e entregue pessoas poderosas de Brasília que viabilizaram essas fraudes criminosas no INSS. Meus amigos, é difícil não sentir indignação. Enquanto o brasileiro de bem luta meses, às vezes anos, para conseguir uma aposentadoria digna, a estrutura do Estado parece funcionar como um tapete vermelho para criminosos. O empresário Nátio Pinheiro Lima, apontado como o cabeça de um esquema que desviou quase R$500 milhão do INSS, não só estava em liberdade, como tinha as portas escancaradas no Ministério da Defesa deste governo. Um contrato de R$750 mil feito sem licitação em 2023. É essa a gestão que prometeram? Dinheiro público pingando na conta de quem é suspeito de usar empresas de fachada e laranjas para roubar pensionistas no Ceará. E não para por aí. Os tentáculos dessa organização chegam ao coração de Brasília. Documentos apreendidos pela PF mostram o que eles chamam cinicamente de Comissão Brasília, que para bom entendedor significa uma coisa só: propina para servidores e autoridades. Esse é o sistema que se retroalimenta. Eles criam uma blindagem política e administrativa para que o roubo se perpetue. É um tapa na cara de cada aposentado que teve descontos indevidos em sua folha para sustentar o luxo e as viagens internacionais dessa quadrilha. A esperança agora é que a prisão preventiva faça esse tubarão abrir o bico. O Brasil precisa saber quem são os poderosos de Brasília que autorizavam essa engrenagem criminosa. Nós não vamos aceitar que a corrupção seja institucionalizada novamente sob o manto da inelegibilidade de licitação. A verdade precisa aparecer e os responsáveis precisam pagar. Se você está cansado de ver o dinheiro do povo sendo jogado no ralo da corrupção, inscreva-se agora no canal. Não deixe que essa notícia seja abafada pelo sistema. Clique no botão de se inscrever. Deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com todos os seus contatos. O silêncio deles é o que permite que essa farra continue. Comente aqui embaixo e me diga: você confia que esse governo vai cancelar esses contratos agora que a máscara caiu? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!